O ferro é um mineral essencial para a nossa vida. Ele é um dos componentes que formam a hemoglobina, que é a célula vermelha do nosso sangue, que leva oxigênio para todo o nosso corpo. Então, daí a sua função bastante importante. Mesmo assim, olha só, o ferro ele não pode ficar alto na circulação sanguínea, porque ele tem ação oxidante. Para isso, existe uma proteína, que se chama ferritina, que ela guarda o ferro e libera quando ele deve ser liberado e guarda quando tem que ser guardado, por exemplo, numa situação de inflamação. Ele deve ser retirado da corrente sanguínea nessa situação. Por isso, a ferritina aumenta numa situação de inflamação. E por isso, você não deve fazer exame de sangue quando tiver tido uma doença, alguma infecção, alguma inflamação, porque esse resultado pode dar errado, tá? A avaliação vai dar errada. Então, a ferritina é o que a gente chama de estoque do ferro do nosso corpo, tá bom? Dali, a dosada em condições normais, a gente tem uma ideia de como tá a saúde relacionada ao ferro daquele indivíduo. É muito importante, principalmente que gestantes iniciem a gestação com uma ferritina um pouquinho mais elevada, se possível acima de 60, porque a gestação gasta muito ferro. Desde o começo da gestação é importante já suplementar esse mineral e o bebê forma as suas reservas de ferro principalmente no terceiro trimestre, ou seja, é onde causa mais declínio no ferro da mãe, no ferro da gestante, porque passa para o bebê. Então, mais importante ainda é o acompanhamento dos níveis de ferro dessa gestante e a suplementação desde o início. Se possível, antes de que ela engravide, é legal já manter níveis de ferro bons, níveis de ferritina adequados. E esses níveis adequados são níveis acima de 50, se possível, e níveis muito bons acima de 70. Para quem tem queixa de queda de cabelo, é importante também fazer essa avaliação do ferro, porque pode ser uma das causas. Existem outras causas, mas pode ser uma das causas e é possível fazer essa avaliação de maneira simples. O ferro ele é encontrado em alimentos de origem animal e também em alimentos de origem vegetal. O ferro que é encontrado nos alimentos de origem vegetal, ele sofre maior interferência dentro do nosso trato gastrointestinal. E algumas medidas podem favorecer a absorção desse ferro. A mais simples delas é você ingerir uma alimentação rica em ferro, por exemplo, uma alimentação rica em feijão, em folhas verdes escuras. Uma estratégia bem simples para você aumentar e potencializar a absorção do ferro presente em alimentos vegetais de uma refeição, é você ingerir alimentos cítricos junto. Então, por exemplo, espremer um limão em cima da tua comida, ingerir uma fruta cítrica de sobremesa, isso pode potencializar a absorção do ferro em até 4 vezes. E é uma medida bastante simples. Quando existe uma deficiência de ferro já instalada, não adianta aumentar o consumo de ferro via dieta, não adianta comer mais carne, não adianta comer fígado. Eu já vi médico prescrevendo para paciente para comer mais fígado, porque estava com anemia ou com ferro baixo, isso não adianta. Na vigência de uma deficiência de ferro, deve haver a suplementação via oral. Em alguns casos se usa até a aplicação do ferro endovenoso, mas isso é prescrito pelo médico, o nutricionista não pode prescrever. O nutricionista só prescreve a suplementação de vitaminas e minerais via oral. Então, na vigência de uma deficiência de ferro, a correção deve ser feita via oral. E comer muita carne não significa ter níveis adequados de ferro. Existem muitas pessoas que comem carne todos os dias, homens e mulheres, e apresentam níveis baixos de ferro. Podem até apresentar anemia, porque a absorção de ferro depende de muitos outros fatores. Por exemplo, acidez gástrica, por exemplo, uma microbiota saudável, tá? Microbiota é aquela comunidade de bactérias que habitam o nosso intestino. Se você tem uma dieta saudável, rica em fibras, isso favorece uma microbiota mais saudável. Se você tem uma alimentação muito rica em gorduras e alimentos processados,
inclusive com excesso de carne. Isso desfavorece a microbiota saudável. E você tendo uma microbiota pobrezinha, você também vai ter uma absorção ruim de nutrientes. Então, comer carne não necessariamente significa ter níveis bons de ferro, tá? Tudo na vida, como eu sempre falo aqui, é o equilíbrio e a gente precisa prestar atenção nos sinais. O principal sinal da carência de ferro é o cansaço excessivo. É quando você acorda depois de uma noite de sono, mas tem a sensação que não dormiu bem. É que aquela pessoa que encosta no sofá e queria ficar dormindo mais um pouquinho. Sintomas até similares a uma depressão, a pessoa fica mais cansada, a pessoa fica mais, assim, sem vontade de viver, nos casos mais graves. E aí, muitas vezes, isso é confundido com depressão e não é, pode ser uma simples falta de ferro. Simples, eu digo assim porque não é tão complicado de corrigir, mas é uma situação não incomum e que pode ser corrigida num primeiro momento via suplementação oral e num segundo momento para que os níveis de ferro se mantenham bons no organismo com uma dieta adequada.